A ginecologia natural trata-se de uma terapia holística que busca lançar um olhar sobre o corpo feminino diferente da medicina convencional, atendendo a mulher em sua complexidade mental, emocional, física e energética. A ideia é tratar a paciente e não a doença. São propostas que vão ao encontro da valorização do autocuidado e aos preceitos do sagrado feminino. A equipe do Jornal do Sudoeste recebeu hoje a terapeuta holística Simone Rodrigues, que vai falar um pouco sobre essa ciência e também sobre as questões voltadas ao ciclo menstrual e à pobreza menstrual. Confira a seguir os principais trechos dessa entrevista. Olá, personas! Estou aqui com o Jornal do Sudoeste para falar sobre pobreza menstrual. Me senti muito honrada, gratificada pelo convite e espero que vocês aproveitem aqui essa troca. Vamos lá. Simone, para a gente começar, quem é Simone? Que delícia de pergunta, né? Quem sou eu? Eu acho que eu sou uma buscadora acima de qualquer coisa, uma buscadora e uma educadora também, né? Eu passei 23 anos em sala de aula mesmo. Eu costumo dizer que eu comecei com o GIS e me aposentei no modo online. Então a sala de aula é uma escola para mim e vai continuar, né, sendo. Então eu acho que é isso, uma buscadora, uma educadora que encontrou agora no empreendedorismo e na terapia voltada para mulheres um outro caminho de realização. Bom, o que foi determinante para a senhora optar pela especialização em terapia em ginecologia natural? Olha, as terapias holísticas mesmo, integrativas, elas vieram fazer parte da minha vida pessoal em 2012, depois mais tarde, em 2016, com mais força. E aí foi onde eu, de fato, comecei a me interessar pela descolonização do meu corpo. Sempre me desagradou muito a forma como eu me sentia nas consultas ginecológicas. Sempre que terminava, eu saía com a sensação de não ter entendido. E isso se intensificou também quando eu fui mãe. Eu tenho um filho de 17 anos, então na gravidez, a busca por entendimento daquela potência que estava acontecendo comigo, que ficou lá latente, ela voltou com mais força quando eu descobri que existia outra forma de ver a ginecologia. Então, eu fui atrás dessas terapias para mim, me encantei e depois resolvi fazer o curso que hoje está dando frutos, né? Porque eu me encontrei mesmo nesse caminho da terapia que é incrível, que é renovador e gratificante. Bom, nesse caso, o que é a ginecologia natural? Ela não ela é bem diferente do que se entende por ginecologia, porque a ginecologia é uma área médica, então você conhece ginecologistas, né, que se formaram em medicina e se especializaram naquela área. A ginecologia natural é uma terapia, né, então assim, ela está muito diferente por isso. É uma terapia integrativa, você pode buscá-la em qualquer época, ou seja, ela vai te atender desde a menarca até a menopausa, porque ela vai buscar com que você compreenda seus processos cíclicos, independente de você estar menstruando ou não, ter útero ou não. Então, é um caminho de autoconhecimento que, diferente do que a gente conhece na ginecologia tradicional, não vai focar só no seu corpo, no seu sintoma físico, né, que é num órgão. Não. A ginecologia natural ela tem 3 pilares e passa pelo seu emocional, pelo seu espiritual e pelo seu físico. Então, para mim, foi encantador buscar esse caminho e saber que ele é libertador. Seria isso. É uma terapia. É uma terapia. Existe alguma contraindicação? Não, nenhuma contraindicação. Tanto que aqui na loja, falo loja porque acabou que tudo se misturou aqui, né? Entre os atendimentos do lunar com a loja. Mas aqui, por exemplo, vem meninas que estão começando a menstruar, que as mães levaram no ginecologista, por exemplo, tradicional. E elas chegaram aqui todas ansiosas, temerosas, não foram escutadas nos seus medos, nos seus
no seu iniciozinho, né, de vida cíclica ali. Então, são essas meninas que me procuram. Ou então, mulheres que estão entrando no climatério, mas não sabem como lidar emocionalmente com essas questões, entendeu? Então, são muitos caminhos que você vai encontrar para atender a essa mulher, e esses caminhos também vão estar relacionados com as suas fases do ciclo. Então, ela é muito plural, ela não vai delimitar tal idade, tal pessoa ou tal problema. Muito pelo contrário, é extremamente abrangente. Certo. Bom, quais são as diferenças entre a ginecologia natural e a ginecologia tradicional? Eu acho que a principal diferença é você entender que a ginecologista, ela é uma médica, uma especialista numa área do seu corpo ali. E a terapia, a ginecologia natural, ela busca te trazer para uma terapia, para um entendimento daqueles processos que o seu corpo passa, esses processos fisiológicos que o seu corpo passa, e por que eles vão influenciar, por exemplo, na sua procrastinação, se você sofrer com procrastinação. Ou então, por que esse processo vai te dar muita dor de cabeça? Ou por que esses processos vão te permitir, não vão te permitir ter uma vida sexual tranquila? Enfim, você chega até mim ou até uma terapeuta da ginecologia natural com um diagnóstico, com uma queixa. E nós vamos juntas buscar as raízes emocionais dessa queixa. Ou vou te dar ferramentas emocionais para você lidar com isso. E essas ferramentas, infelizmente, ainda hoje, a Faculdade de Medicina não trabalha. Então, você vai encontrar, na Bahia tem duas que eu gosto muito, mas você vai encontrar ginecologistas que são também terapeutas da ginecologia natural, que não vão só te passar receitas, que não vão olhar o seu corpo como... ou então, assim, você é mais uma. Você não é um protocolo, você não é um número, entendeu? Você é uma pessoa e na ginecologia natural. Existe uma história por trás de você e essa história passa pelas suas avós, passa pelas suas tias, passa pelas suas irmãs, passa pela sua mãe, enfim, as mulheres da sua família, elas são escutadas também, né? Mesmo que essas mulheres só existam na sua memória ou no conto que alguém falou. Então, eu acho que essas duas características, elas diferenciam muito uma corrente da outra. A amplitude, não é? Exatamente. Quando a mulher deve buscar a ginecologia natural? Quando ela quiser, né? Quando ela sentir que a medicina tradicional, a alopatia, ela não deu mais respostas para ela. Por exemplo, mulheres com padrões de candidíase de repetição, que vão ter uma dieta super equilibrada, que vai fazer tudo certinho, que não entende por que aquilo está voltando sempre. Então, vamos ali encontrar esse padrão emocional dentro do seu ciclo. Ou seja, você pode ir no ginecologista de 6 em 6 meses, mas na terapia são no mínimo 4 ciclos inteiros para a gente conseguir mapear os seus padrões e encontrar onde está lá o problema e vamos trabalhar em cima dele. Então, a partir do momento que a sua paciente se sentir confortável, tem uma necessidade, né? Com certeza. Bom, a ginecologia natural substitui a tradicional? Não, de forma alguma. Eu acredito que cada vez mais a ginecologia tradicional vai abrir o seu olhar e as suas ferramentas para trazer mais para perto, entendeu? Formas naturais, formas intuitivas, formas ancestrais de lidar com questões que hoje a nossa sociedade trata como doença, porque estar menstruada não é estar doente. Todo o aparato tecnológico hoje é voltado apenas para você colocar a mulher como se ela fosse mais uma naquela estatística ali. Então, eu acho que o olhar da ginecologia natural, ele pode deixar ainda mais bonita a ginecologia tradicional, entendeu? Trazer mais naturalidade para aquilo que é natural, que é o nosso corpo normal, funcionando, tranquilo, e ver isso encarar isso com naturalidade, né? Porque a gente sempre coloca assim um uau, isso,
ruim ser mulher, que ruim menstruar, e quando na verdade a gente deveria olhar para esse processo com muito mais amor, né? Isso aí. Verdade. Como a ginecologia natural trata a gestação e o parto? Acho que são aí grandes momentos assim, de realmente celebração do feminino, da potência que é o feminino, especialmente porque muitas mulheres nem se dão conta, mas o útero é o único órgão que gera um outro órgão, né? Então a nossa placenta, né, todos nós tivemos uma placenta, ela é uma árvore da vida, ela é realmente a nossa condição genética, né, passa por ela. Então, tanto a gestação quanto o parto são momentos de um grande protagonismo feminino. Então, acho que a mulher é a grande estrela quando tem esse olhar da ginecologia natural, diferente do tradicional, onde eu vejo relatos de cesarianas que foram marcadas porque o médico só podia naquele dia. Então, assim... Ou de violência. Com certeza. Então, assim, tem coisas que são até cômicas, se não fossem trágicas, né? Como diz o ditado. É isso. Verdade. Bom, Simone, como a ginecologia trata a questão da infertilidade feminina e das questões vaginosas também? Olha, há uma contradição muito grande quando se pensa assim, em infertilidade feminina, quando você nega à mulher saúde, educação, informação de qualidade para que esse corpo menstruante possa gestar tranquilamente. Muito cedo colocam para você que você não deve menstruar, que a pílula serve para suas espinhas, enfim. Ou para emagrecer. Também. Você, como mulher, você já sabe disso, né? Eu acho que não é difícil parar e pensar o que a medicina faz com a mulher ao longo da vida dela. E aí, quando ela entra naquela fase reprodutiva, olha, vem cá, você precisa ser fértil. Então, você precisa reproduzir. Então, o que acontece? A ginecologia natural, ela vai pegar essa mulher que está doente, muitas vezes não é por ela, né? Ela foi adoecida, ela vem de um adoecimento que causaram, né? E com muito mais acolhimento do que por favor, reproduza, tá? Então, eu acho que é essa forma como a ginecologia natural encara a fertilidade, como a infertilidade, como algo que se provoca muitas vezes, né? Pelo nosso modo de encarar a mulher ao longo dos anos anteriores a essa fase. E a infertilidade, como que ela é encarada? A infertilidade não, as questões vaginosas. Olha, eu gosto dessa parte, muito, muito mesmo. Acho que é uma das partes assim que eu mais me encantei quando estava assim... Começando. Mais ou menos isso, porque, por exemplo, eu nunca precisei, entre aspas, se pensa às vezes que quando você busca um método natural, é porque você não tem acesso ao método tradicional. Isso é o que se pensa, mas muitas vezes não é o que acontece. Por exemplo, não foi comigo. O que acontecia comigo quando eu saía do consultório é que eu achava, nossa, um absurdo, por exemplo, uma das substâncias que mais está presente numa medicação extremamente conhecida chamada Atroveran é o manjericão, que nasce no seu quintal. Só que ninguém vai falar para você consuma manjericão. Vai falar para você vá à farmácia e compre o Atroveran. Então não é que o natural é melhor, mas o natural é natural. Ele vai responder muito mais fácil ao seu corpo. Ele vai te dar respostas muito mais efetivas com os processos do seu corpo. E muitas vezes também esse natural está na sua cozinha, você só não sabe usar. Então é buscar a autonomia de si. Eu sei que agora, neste momento, nossa, eu estou sentindo um desconforto. Claro, meu útero está maior, eu vou entrar no processo de lunação, então eu preciso agora ficar quieta, ter um tempo para mim. Nossa, mas eu não posso, ter uma faculdade, ter uma escola, ter um trabalho. Então o que eu vou fazer? Posso tomar um chá? Não vai resolver com chazinho. Chazinho para mim não resolve. Mas não resolve por quê? Porque você só busca o chá naquele momento.
O chá não está na sua rotina, aquelas ervas não estão ali na sua rotina. Você não vê a forma como você se alimenta ou coloca os alimentos como medicamento, mas eles são medicamentos e podem ser direcionados sim para o seu desconforto. Então eu tenho clientes aqui que tinham cólicas horrendas, tipo, pensavam assim que iam desfalecer, e que depois que a gente muda a forma como ela encara esses processos de dores e coloca também um pouquinho do que ela tem na cozinha no dia a dia, só que com mais eficácia, com mais direcionamento, é quase que 100% de alívio, porque está ali, está perto, eu não preciso correr para a farmácia, não preciso correr para um médico, eu tenho autonomia para cuidar de mim, e isso nos é negado. Quantas vezes você já saiu também de uma consulta pensando assim, nossa, será que é isso mesmo? Ai, mas eu não sabia. Não existe tanto diálogo, não existe tanto ensinamento. É mais ou menos por aí as questões de problemas das vaginoses de modo geral. Tá por aí, por falta às vezes de você até conhecer a sua própria anatomia. Teve um caso que eu sempre me lembro de uma ex-BBB que foi fazer uma prova, eles têm no programa prova de resistência, né? E a moça colocou um OB, porque caso ela fosse fazer xixi, ela podia fazer xixi à vontade na prova. Então, assim, aquela moça do BBB, ela teve escola, ela teve médico, ela não estava ali, ela não foi uma selecionada de um sorteio e tal, ela não vem de uma situação de vulnerabilidade, muito pelo contrário, falava inglês, viagens internacionais, mas ela não conhecia o próprio corpo. Ela nunca foi na ginecologista ao longo de quase 20 anos, claro que ela foi, mas o desconhecimento do corpo feminino é também uma arma política. É interessante que você, mulher, não saiba cuidar de si mesma, você não saiba nem da onde sai o seu xixi direito, você acredite que seja tudo a mesma coisa. Então, muitos transtornos ginecológicos que nós sofremos por desinformação. Bom, como a ginecologia natural encara os métodos anticoncepcionais? Bom, sendo algo da sua escolha, é a sua escolha. E você sendo também informada das causas daquela escolha. A pílula anticoncepcional, ela tem o seu valor, ela tem o seu momento de extrema importância na história, inclusive na história de força produtiva feminina, mas também hoje uma ginecologista que vai te receitar uma pílula só porque você não quer ter acne ou porque você sofre de síndrome dos ovários policísticos e que anticoncepcional não é tratamento para esta síndrome, aí é preocupante, sim. Eu gosto de uma professora minha, Bel Said, ela é carioca e é no Brasil uma referência imensa assim, na ginecologia natural. E ela fala assim, o que está escrito na caixa? Está escrito anticoncepcional. Então, para que serve? Para evitar uma concepção. Todo o mais que se faz com anticoncepcional está errado. Porque ele sai da função para a qual ele foi criado. E ele não é brincadeira para você estar ingerindo assim ao longo de tantos anos, achando que aquilo não vai te causar danos. Se você está consciente desses danos, tranquilo. Mas a desinformação em relação ao anticoncepcional é tanta que eu vejo meninas tomando pílula do dia seguinte, mudando de cartela, emendando cartela na outra, tendo inúmeros problemas, hemorragias terríveis. Ah, não, porque eu pensei. Ah, porque eu não sabia. Ah, porque a minha médica falou. Então, infelizmente, né, a gente vive a situação em relação aos anticoncepcionais. E causa a própria infertilidade. Claro. Né? Não só, né, os padrões emocionais também, hormonais, tudo isso. E como é encarado o ciclo e as cólicas menstruais? O ciclo, ele não acontece só naquele período que você está alunando. Brenda, quando você começa a encarar que o seu ciclo é a sua vida, são seus padrões de todo mês, eu não tenho um ciclo só naqueles dias que eu estou menstruando. Tanto que é engraçado a gente perceber que o Dia Internacional
de dignidade menstrual, o 28 de maio, ele foi escolhido justamente porque 5 é a média dos dias que você sangra, 28 é o que dura o seu ciclo todo. Então, são 28 dias que você se descobre, que você vai entender ali que você não é a mesma, porque nós somos cíclicas, nós não somos lineares, nós não vivemos um padrão linear. Ao longo do mês, seu ciclo tem que ser respeitado em todas as suas fases, desde a pré-ovulatória, ovulatória e etc. A ginecologia natural, ela consegue interferir na TPM, por exemplo? Claro, porque essa sigla que eu acho, eu nem não falo tempo para mim, não digo nada disso não, porque eu acho que a TPM ela não é natural, mas ela faz parte do seu ciclo. Então ela vai aparecer em algum momento. E por que que ela está aparecendo? Vamos falar sobre isso, vamos buscar. Não é que ela não deveria aparecer. Numa vida fértil, né? Você vai ter momentos assim, inclusive também na menopausa. Não pense que porque você parou de menstruar, você vai ficar livre da TPM. Isso não vai acontecer. A TPM, ela é um processo, eu não digo natural, mas que ele faz parte de um ciclo. Vai fazer parte das 13 lunações do meu ano, todos os meses eu vou ter TPM? Não, poxa, não deveria. Se você está todos os meses sofrendo com essa crise, tem alguma coisa aí por trás, vamos descobrir o porquê. Entendeu? Então, assim, eu tenho clientes, eu mesma também me observo e vejo, né, no meu período, eu falo, pô, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Por que está assim? Que vai incluir tudo que você fez, né, desde a sua alimentação, as suas ações, mas também aquele padrão de insatisfação que você está vivendo em uma outra área, ela vai dar as caras ali na TPM. Ela vai ser o seu espelho de insatisfações. Então, onde é que eu estou precisando melhorar? O que eu estou precisando fazer? Deixa eu olhar aqui. Tem uma ferramenta na ginecologia natural chamada mandala lunar, que assim, é uma ferramenta incrível de compilar, né, os seus padrões. Então, quando você mapeia a sua mandala, você encontra lá, poxa, a mesma questão. Às vezes com o pai, às vezes com o namorado, às vezes a questão do emprego. Então, resolveu aquela questão? A TPM melhorou, nossa, passei que nem vi, Simone, eu tenho mensagens assim, Simone, eu nem vi, ai, nossa, por quê? Porque você foi na questão e não no sintoma daquela questão. Perfeito. Bom, Simone, seja por falta de recursos, desinformação ou tabu em torno do assunto, uma parcela significativa da população feminina é impactada pela falta de condições de realização da higiene menstrual de forma adequada, o que se deve principalmente à ausência de itens básicos como absorvente. Como a ginecologia natural trata a questão da pobreza menstrual? Ai, vamos lá, vamos por partes. Olha, esse termo higiene menstrual, eu particularmente não gosto muito, não estou sozinha quando eu penso assim. Porque no Brasil a gente pensa a higiene como algo sujo, como algo que não está limpo. Então, eu prefiro a 28% da população mais pobre, né? Porque a pobreza menstrual, ela atinge muitas mulheres, muitas meninas. E não só atinge nesse nível aí, eu não posso comprar um absorvente, eu não posso comprar um coletor. Ela atinge essas pessoas também no seu emocional, na sua vulnerabilidade. Ela atinge essas pessoas no que elas têm de mais íntimo. Né? Mulheres deixam de ir para a escola, deixam de trabalhar, se sentem envergonhadas, se sentem menos do que são, se sentem ódio de si por estarem vivendo aquela situação todo o tempo e sem a menor condição. Não só condições dos itens de higiene, mas condições também básicas de saneamento básico. Porque quando você pensa, vamos doar absorvente nas escolas, aquela confusão que a gente viveu o ano passado, acho que em outubro, né? Tá fazendo um ano agora.
foi sancionada, apesar de tudo, foi sancionada, mas até ontem, eu fui buscar essa informação ontem, até hoje nenhuma escola, nenhum presídio, ninguém ainda recebeu esses absorventes. Onde eles estão? Quando é que eles serão distribuídos? Então, a pobreza menstrual, ela é uma realidade, ela é um fato, ela está ligada a programas que deveriam ser respeitosos, não só com a saúde da mulher, mas com todo o saneamento básico que envolve essa questão. E, infelizmente, a gente está a passos bem lentos. Simone, por que, na sua visão, a ginecologia natural ela não é tão difundida? Eu acho que porque não é interessante que você tenha autonomia. Não é interessante que você saiba que você ovula um mês no lado esquerdo, no outro no lado direito. Muitas mulheres não sabem disso. Não é interessante que você saiba que o seu útero, ele não produz hormônio sozinho, ele produz junto com o seu cérebro. Então, quando você está tomando ou anticoncepcional, ou você, por exemplo, tem um DIU que vai jogar progesterona o tempo inteiro ali no seu corpo, que aquilo vai te afetar, que vai te afetar emocionalmente, que vai te afetar para que você não se sinta tão saudável ao longo de todos os meses. Poxa, você não está falando de algo que vai acontecer hoje e daqui 6 meses acontecer novamente, né? Ciclar, ser ciclo, passar por esses processos que envolve o feminino, envolve todos os meses você menstrua. Então, a ginecologia natural, infelizmente, no Brasil ainda é algo bem novo, porque não é interessante que a gente se conheça, que a gente tome posse do nosso corpo, que a gente conheça os nossos processos, que a gente tenha autonomia em relação a esses processos, que você chegue numa ginecologista, seja ela privada ou pública, e você possa dizer a ela: olha, eu estou aqui por esse motivo, já me observei dessa forma, não quero fazer tal cirurgia. É muito raro você encontrar uma mulher que chegue num consultório e que se coloque, porque ela já sabe o que ela tem e como ela quer ser tratada. Muito pelo contrário. Então, eu acho que é por isso que, infelizmente, a gente ainda aqui no Brasil estamos apenas começando, mas é uma realidade na América Latina, é uma realidade em nossos vizinhos, como Chile e Argentina. A maioria dos livros de ginecologia natural, eles são nesse idioma, né, no espanhol, porque o espanhol, os latinos de modo geral, as latinas de modo geral, elas são mais empoderadas, né? Elas foram colonizadas, sim, os espanhóis fizeram isso, mas elas se impõem mais em relação aos seus corpos. Isso para mim é uma inspiração. Bom, quais as dificuldades que a senhora enfrentou e tem enfrentado para poder desenvolver o seu trabalho? Eu acho que a dificuldade primeira mesmo, de verdade, foi ter coragem, né? Numa cidade tão pequena quanto Brumado, abrir um espaço com esse discurso, não só da ginecologia natural, mas do sagrado feminino, do círculo de mulheres, da economia colaborativa, que é o caso aqui da loja, de outras terapias também que o Lunar oferece, não só comigo, mas com outros profissionais que trabalham aqui. Então, assim, às vezes eu digo que eu estou abrindo a facão. Então, é interessante, é bacana para poder mostrar que existem outras vertentes, né? E que elas estão aqui presentes, que você não precisa mais fazer um retiro na praia, ou ir em Salvador, ou em outro lugar, para ter acesso a vaporização uterina, óvulos vaginais, há uma gama de caminhos que você pode ter, né, com o meu auxílio ou de auxílio das profissionais que estão aqui para se autoconhecer. Aqui no ciclo trabalham você e outros profissionais? Sim, também? Tem outros profissionais aqui. A gente faz reiki, a gente tem também acupuntura, tem massagens. Uma gama de serviços. Tem sim. As terapias holísticas todas são oferecidas aqui na loja, com muito carinho, com muita dedicação. Todo mundo que está aqui tem muito amor. Bom, Simone,
Para a gente poder finalizar essa conversa, depois de todas as informações que você já passou para a gente, você teria ainda alguma dica especial ou alguma informação que você gostaria de deixar para as nossas leitoras? Vamos lá. Acho que a principal é mulheres se conheçam, né? Conheçam seus processos, tomem posse dos seus corpos, se amem no seu íntimo, não se deixem enganar. O Sempre Livre não quer você livre. Menstruar é saudável, menstruar é bonito, menstruar traz informações sobre você mesmo, é um processo lindo de autoconhecimento. Então busquem, não precisa necessariamente ser aqui, mas busquem, né, se conhecer através da menstruação, vocês não vão se arrepender. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.